Tudo que rola nas quadras de vôlei você ouve no Blog do Voloche. Tá na hora de falar de vôlei aqui na FM O Tempo. Vamos trazer Bruno Voloche. Hoje começando aqui com um assunto triste, né? Tivemos nesta segunda-feira o falecimento do Jorge Barros, o Jorjão, 75 anos, fez parte de muito tempo, né, de seleção brasileira. E um grande nome do vôlei que se vai, um grande nome do esporte brasileiro que se vai. E que trabalhou no Clube Atlético Mineiro, tá? Isso é uma notícia que você me surpreendeu agora. Pois é. Eu não sabia. Isso aconteceu, a causa não foi divulgada, né? Mas foi confirmado mais cedo, a gente trouxe lá no portal. E Bruno Voloche, que você explicasse, né? O Lélio trouxe aí uma informação importante sobre a história dele com o esporte mineiro também. Tamanho do Jorjão e dessa perda pro esporte brasileiro nesta segunda-feira. Boa noite. Boa noite, Pedro, ouvinte da FM O Tempo, companheiros. Tá ficando chato. O Jorjão era uma figura doce, muito estudioso, respeitado, inovador e que vai deixar muita saudade. É um cara diferenciado sobre todos os aspectos, trabalhou com masculino, trabalhou com feminino. Foi um dos responsáveis pela formação da geração de prata ao lado do falecido Bebeto de Freitas, naquela memorável seleção vice-campeã olímpica em Los Angeles 84. E vai fazer muita falta. Uma pena que também não estivesse sendo aproveitado pela Confederação Brasileira de Vôlei. Era um cara respeitado em todos, mas em todos os segmentos, um bom vivão, um cara alegre, um cara extrovertido, um cara brincalhão, um cara que soltava piada para todos os lados, amava a praia de Ipanema, Leblon, e fez história também no vôlei de praia. Enfim, uma perda irreparável para o esporte brasileiro. Dá para dizer, Voloche, que ele, de certa forma, faz parte do hall de pessoas ou de profissionais, pessoas e profissionais que mudaram o jeito da gente enxergar também o vôlei e a formação de atletas de voleibol no Brasil? Ah, sim, certamente. E o Jorjão, diferente de alguns treinadores da atualidade, era um cara que não se preocupava com mídia, não tinha glamour nenhum, e viveu uma época que não existia rede social, não existia televisão a cabo, então talvez não tivesse tido a divulgação necessária, mas quem conheceu o Jorjão, e o Jorjão, pelo apelido dele, não era pelo tamanho dele, é pela maneira que ele tinha aquele vozeirão, aquela maneira dele se dirigir às pessoas. Ele era um cara muito, mas muito competente e vai fazer muita falta. Era casado com a Mônica Rodrigues, medalhista de prata na Olimpíada de Atlanta em 96, fez parceria com a Adriana Bear, chegou a treinar a Jaqueline também, que foi medalha de ouro, enfim, não naquela época, mas enfim, quem sabe a história do voleibol brasileiro sabe a história do Jorge de Barros. E aí dá pra dizer, eu quero até fazer uma confissão aqui, na verdade eu quis fazer jornalismo e esporte por causa do vôlei, né? A minha paixão sempre foi o vôlei e obviamente eu queria fazer TV e vôlei. Era a minha história, eu queria fazer isso. A minha paixão era pela geração de prata, era por isso que eu fiz jornalismo, por causa do vôlei. E, obviamente, uma admiração enorme pelo Jorjão, né? Bradesco, Pirelli, que eram as grandes equipes da época, né? E eu não perdi um jogo, e quando eu comecei de estagiária na Bandeirantes, eu já comecei na rua, né? Fazendo matéria e tal. E uma das minhas maiores emoções foi fazer esse pessoal todo no Mineirinho, no ginásio do Promove, que acabou, que era ali, o Lélio se lembra, e ter contato com ele. Jorjão era um cara risonho, fino, educado, com aquele jeito carioca dele, né? Todo queimadão de praia, né? Lógico que ele amava a praia e de um respeito. Fumava muito na época, não largava o cigarrinho dele, não conta não. É melhor não. Aí,
Então, assim, um dos responsáveis, com certeza é ele, como foi o Bebeto, como foi essa geração de prata, de Amauri, Montanaro, Renan e tudo mais, né? Ele foi um dos responsáveis por eu ter feito jornalismo. A minha história inicial é com o vôlei, com o esporte olímpico. Chegou a trabalhar em coberturas que tinha o Jorjão, Lélio? Cheguei. Muitas vezes. Várias vezes. Ele, o mal-humorado Marco Aurélio Mota. Também. Mal-humorado do Bebeto de Freitas. Também. Do José Carlos Brunoro. Fantástico. Do Jorge Schmidt. Com o Ricardo Navarro, com esse povo todo aí. Com Yang Vanson. Mas o Jorjão realmente, você pode se lembrar dele aí, eu tava me lembrando aqui, no vôlei masculino, no vôlei feminino, ele deixou a marca dele. Eu tava me lembrando aqui dos embates que tinham, uma época era de Super Gasbras, que era do Enio Figueiredo em Volote. E com o Jorjão e depois o Marco Aurélio Mota, antes de encerrar o projeto, ele é que assume o time feminino do Bradesco, né? Mas o Jorjão realmente sempre foi um cara muito bacana, eu me lembro dele, sim, e quem gosta muito dele é o Roberto Abras, que trabalhou no Atlético, e o Abras sempre se lembrava dele, foi trazido pra cá pelo Bebeto de Freitas, então que ele descanse em paz, e que Deus o receba de braços abertos. É uma dessas figuras históricas do voleibol brasileiro. Gente que ajudou o vôlei a ser o que é hoje. A gente nunca deve se esquecer desse pessoal que realmente, fez do voleibol uma paixão nacional como é hoje. Os nossos e tomara que a CBV, meu caro Pedro, tenha a decência de prestar uma homenagem justa. Um minuto de silêncio, eu digo a você que é obrigação, pelo menos nos próximos 3 dias, como a própria CBV divulgou. Isso. Mas que até agora a gente está esperando uma homenagem da Valeuska e só a Federação Mineira fez, né? A CBV não fez rigorosamente nada. E só para terminar uma passagem aqui com o Jorjão, eu estava começando, engateando também no vôlei ainda. O Lélio vai lembrar, talvez a Dimara lembre também, no ginásio do Tesourinha, sabe? No sul. Lá em Tesourinha. Porto Alegre. Lá, o ginásio do Internacional. Isso aí. É isso, jogava Pirelli contra Frango Sul e o Jorjão era o técnico da Pirelli. Naquela época não tinha, não tinha aquele microfone direcionado, né? Ao treinador. Pro técnico, e a gente, na hora do pedido de tempo, a gente botou o microfone na boca do técnico. Exatamente, o Paulo Stein, vamos ao tempo lá, exatamente na quadra, o falecido Paulo Stein, pois é. Eu botei o microfone lá e o Jorjão, aí no final do tempo o Jorjão fala assim acho que foi pro Jorge Edson, pro Pompeu, eu não me lembro, cuidado com aquela porra daquele pombo sem asa que ele dá. Eu tô começando a minha carreira, mas, gente, que é pombo sem asa, né? Aí eu falei, esperei terminar o jogo e tal, Jorjão, dá uma luz aqui, cara. O que é pombo sem asa? Meu irmão, assim. Pombo sem asa é aquele saque que o cara vai lá pra trás e não tem direção, vai descair em qualquer momento da quadra que nem o jogador sabe o que tá fazendo. Aquilo é pombo sem asa, é uma história... maravilhoso. Cuidado com aquela, né? Porra do pombo. O que é pombo sem asa, companheiro? Agora, só para fazer justiça, eu citei aí uma lista e eu não poderia deixar de falar, né? Do grande Josenildo Carvalho, que forma um projeto também muito vencedor, e de lá sai a base da seleção masculina de ouro em 92, que era o Esporte Clube Banespa, de São Paulo. Sim. Verdade. Tem muita gente pra lembrar, né? O Adson Lima também, que já nos deixou, né? Claro. De um trabalho fantástico nas categorias de base da seleção brasileira, na seleção principal. 4º lugar em Barcelona, 92, com a seleção brasileira. Então, mas depois foi derrubado pela Ana Moser na seleção. Foi mesmo. Aqui, um beijo grande pra família dele, que sempre tá acompanhando, a gente é vizinho, enfim. Um abração pra eles, dá pra continuar acompanhando. O Adson foi também um dos grandes caras que eu tive chance de conhecer no vôlei, como o Jorjão e tal. E sabe qual a conclusão que eu chego, Pedro? Qual? É que nós somos privilegiados. A gente conheceu uma galera, né? Um pessoal, uma forma de vôlei, né? Eu fiz parte de uma equipe que tinha essa... Ô, Dimara. Eu vou te falar uma coisa aqui, vou te confidenciar só para encerrar, o Lélio também vai concordar comigo.
essa história do VAR, essa história do desafio, se o Jorjão ainda fosse técnico hoje em dia, isso ia dar tanta confusão. Eu quero ver de novo, volta, aí o jogo ia durar mais 10 horas. Ia mesmo. Ele ia acabar, né, com esse, porque mudou essa questão de tempo, todo mundo sabe, por causa de televisão, né, porque o 7 a gente ficava 3 horas, não é não, Léo? 3 horas, a gente sabia a hora que começava o jogo, a hora que acabava, só Deus, né? Porque, e sem contar que mudaram, agora pode queimar a rede, o jogador recebe a bola dando toque, se quiser. Na nossa não podia. Isso tudo não podia. E o Josenildo Carvalho, em 96, eu entrevistei aqui no Minas, ele estava acompanhando um torneio juvenil e tal, ele disse, vão acabar com o vôlei, a plástica do vôlei, que a gente conheceu hoje, ela não vai existir daqui a um tempo. E ele acertou em cheio, porque hoje virou jogo de quem sacar mais forte, vai levar, né? E aí quem conseguir passar pode até ficar no bloqueio, porque agora inventar o tal de passe A, B e C, pô, que frescura que tá o vôlei também, hein? Ai, meu Deus do céu. Tanta coisa, né? Às vezes você assiste parte e fala assim, meu Deus, o que é isso? A gente fala do jeitão dele, mas era um gentleman fora das quadras dizendo. E com as mulheres, impressionante. E eu posso falar isso de entrevista e tudo mais, porque eu fui pioneira, né, aqui e até pela Band mesmo, nas coberturas nacionais, enfim. E ele me tratava com uma gentileza, né, e essas coisas que o Voloche fala ali de explicar e tal, explicava mesmo, porque a gente enfiava o microfone na boca dele, não tinha outro jeito, né? Ou então, quando eles iam falar algum palavrão, alguma coisa que não podia, eles falavam assim, não coloca o microfone, por favor, porque eu vou gritar com elas ou com eles e tal. Aí você falava assim pro seu digníssimo narrador, que ele pediu pra não colocar o microfone. Era isso, né, Voloche? Né? Verdade. É verdade. Muito bem, fica aqui o nosso registro, a nossa lembrança, a homenagem, do nosso trio aqui, eles, uma homenagem a ele, a família, o nosso abraço carinhoso também aos amigos, a todo mundo do vôlei, a vocês também que conviveram com essa peça rara do vôlei e estão aqui para contar essa história e vão levar, né, a história dele e de outros, de contemporâneos aí à frente também com maestria. Voloche, guarda aí as suas críticas ao desafio ou ao VAR de 1,99 da CBV. Vamos poder falar com mais tempo amanhã aqui sobre isso também, afinal de contas é o tema da sua coluna hoje, né? Verdade, é verdade. Amanhã a gente fala sobre o tema, hoje a gente teve que priorizar e com toda razão o Jorjão. Boa semana pra todos aí, saúde, gente, sempre falo isso, saúde pra todos aí, boa semana. É isso.